Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um podcast Chama Que É Show, a sua história vale ouro, e é um prazer enorme para mim porque hoje eu vou compartilhar com um público maravilhoso que tá aí nos assistindo, com a minha mãe e a minha filha. Gente, hoje aqui ó, vai ferver esse podcast porque vocês vão ficar sabendo aí das curiosidades de quem é a Rosângela Costa e de quem é a Letícia Costa da Zoe. Então nós estamos aqui hoje com 3 gerações e vai ser um momento muito especial. Gente, olha, eu quero começar aqui dando boas-vindas para minha mãe. A minha mãe é uma mulher maravilhosa, uma mulher que me inspirou demais, uma mulher que sempre nos ensinou que o trabalho é importante e isso faz toda a diferença. E hoje eu quero compartilhar, mãe, você é muito bem-vinda nesse meu canal de podcast. Eu estou extremamente emocionada de te receber aqui, porque eu sempre falo que a mãe, a família, ela é a base de todas as coisas, né, mãe? E aí, manda um oi aí pro nosso pessoal que tá assistindo a gente. Muito obrigada, filha. Também estou muito feliz por estar aqui juntamente com você hoje, participando aqui do seu Cat Show. Estou muito contente, feliz também pela Letícia, minha neta primogênita, você, minha filha primogênita, e estou muito feliz. Obrigada, mãe. E você, Lelê, como que você tá se sentindo aí com 2 pessoas aí que eu tenho certeza que você também admira demais? Sim, tô muito feliz hoje de estar aqui com a minha mãe, com a minha avó, 2 pessoas super inspiradoras e que faz com que tudo aconteça, né? A base da nossa família aí. Ai, gente, olha, é tão gostoso. E a nossa família, assim, tem muitas histórias engraçadas. A gente vem aí de uma geração que eu comecei aí a minha vida, né? Assim, uma vida muito, muito simples mesmo, quando a gente fala, né, mãe? Que a gente morava num sítio. E aí a gente começou, assim, uma trajetória, assim, com muitos desafios. E hoje, pra gente, é muito emocionante a gente saber que a gente pode compartilhar a nossa história de vida com esse público, né? E, mãe, me fala uma coisa aí. Quando você planejou aí essa gravidez, como que foi? Compartilha com a gente. Essa gravidez foi muito esperada, muito bem planejada, porque o meu maior sonho era ser mãe. Então, quando eu engravidei, fiquei muito feliz, tive uma gravidez maravilhosa. Você nasceu no sítio, com parto feito por parteira, foi em casa, não nasceu assim em hospital. Mas esse parto foi feito na cidade, mas não foi no hospital, foi com uma parteira. E aí, quando chegamos em casa, a casa estava cheia de gente esperando a Rosângela chegar. E aí foi aquela festa, almoço, uma alegria, os amigos do pai, os parentes, tudo lá esperando. Então, a Letícia, desde o nascimento, a Rosângela, desde o nascimento, ela me trouxe muita alegria, muita felicidade, uma menina maravilhosa, inteligente. Cada vez que ela dava uma olhadinha para lá e para cá, assim, eu já entendia que ela ia ser esperta. Porque uma vez eu saí, aí quando eu cheguei em casa, eu deixei ela com a minha mãe, quando eu cheguei em casa, que ela ouviu a minha voz, ela já chorou. Ela conhecia a minha voz, quer dizer, a mamãe chegou, já queria o colo da mamãe. Então a Letícia sempre foi uma menina muito inteligente. A Rosângela, né? Porque Ai, ela tá aqui com a Letícia do lado dela, gente. Porque ela é minha fã, gente. Ela é fã dessa neta. Eu sou fã da Letícia. Porque ela tem todo esse carinho aí por mim, mas quando a Letícia chegou, a gente já viu. Olha, a gente já vê que a vovó aí já começou a paparicar demais essa neta. Sim. Gente, pra vocês verem, né? Olha, eu nasci de parteira, morava no sítio, e quando eu cheguei em casa, minha mãe sempre compartilhou isso, que já foi aquela festa. Ou seja, gente, pra quem me conhece sabe que eu adoro festa, eu adoro pessoas, estar conectada com a galera, isso faz toda a diferença. Mas vocês viram, né? Já começou ali logo de quando eu nasci, né, mãe? Sim. E você comentou agora, né, que você planejou, você esperou tanto, né, essa gravidez. E é tão importante a maternidade, né? A gente até falando agora, eu como mãe também, eu sou uma mulher muito realizada como mãe, porque a gente vê o quão é importante, como que quando Deus te escolhe, né, para te homenagear em ser uma mãe. A maternidade faz toda a diferença. E a Letícia também já é um puro sucesso, né? Porque aí a gente fica assim, ó, nesse jogo, sabe? De alegria, de emoção, porque a gente vê que cada fase da vida tem aí as suas histórias e isso faz toda a diferença, né?
E a minha infância, mãe? Como foi, hein? Aí eu nasci, foi no sítio. Tinha 5 irmãos já, tá? Pois é, tá? Só pra contar, porque eu fui a primeira menina, viu, gente? Bem lembrado, viu, Lelê? Eu fui a primeira menina, então você imagina como quando eu nasci, a festa que foi de chegar uma menina na casa, né, mãe? Sim, muito mimada, a gente sempre costumamos a comer tudo sentado na mesa, e ali a Rosângela comia um pouquinho no colo de cada um. Um pegava um pouquinho, outro pegava um pouquinho, era aquele mimo todo. Até hoje é mimada. Os irmãos sempre chamam ela de Fia. Fia pra lá, Gente. Fia pra cá. Foi um mimo total. É assim, ó, eu fui mimada, mas eu fui treinada, porque o bicho pegava, tá? Não vem com essa história aí que eu era mimada, não, que eu tinha tudo de mão beijada, porque o negócio era arrepiado. Minha mãe sempre treinou a gente em fazer um bom trabalho. Lógico, quando nasce uma menina numa família já com 5 meninos, realmente eu fui paparicada. Ela falou uma coisa muito importante. A gente sempre deu muita importância à mesa. Então, como é bom você poder compartilhar a mesa. Porque na mesa era onde a gente conversava, onde a gente se compartilhava ideias, a gente se respeitava. E a minha mãe, ela sempre teve esse cuidado muito especial dentro da nossa casa. Porque também, né, depois de 4 anos, né, que eu tinha, veio a minha irmã. Aí já se tornou 2 meninas. Então, você acha, meu reinado não demorou muito não, porque logo veio a minha irmã mais nova, a Roseli, que já manda um grande beijo pra ela. É a nossa irmãzinha mais nova, caçulinha da família aí, que também é uma mulher extraordinária. E aí, né, mãe, o treinamento, né? Como que era essa educação? Você sempre batalhou muito para conquistar as coisas, falando de finanças, falando das coisas que você nos orientava ali como mãe, né? Sempre ajudando o meu pai a batalhar, e a gente vivia numa situação bem humilde mesmo, né? Passamos alguns desafios, quando você até comentou aí das tempestades, né, que a gente ficou sem teto, a gente olhando a situação hoje lá do Rio Grande do Sul, e a gente vê, né, como é difícil a pessoa de um dia para o outro perder as coisas. E nós já passamos por isso, de ficar aí, perder algumas coisas na vida, mas o mais importante foi que nós conseguimos conquistar. E só conseguimos porque nós tínhamos uma mãe aí que fez a diferença. Compartilha, mãe, como que foi. E eu acho que é legal também, vó, você trazer um pouquinho, né, dessa infância mesmo, e como que foi lidar e administrar esse tanto de pessoas aí, quando vocês também vieram para São Paulo, né, depois desse perrengue no Paraná. Conta aí, vó, pra gente. Então, é assim, a respeito dela dizer que nós ficamos assim, como o pessoal lá do Rio Grande do Sul, é que a gente morava no sítio naquela época e também tinha uns temporais assim, muito forte, e veio um temporal à noite muito forte, a casa era coberta de telha, e veio assim aquele vento forte e descobriu a casa. E aí? Que terrível. E aí eu fiquei apavorada, com medo, muito nervosa. Eu peguei a Rosângela e entrei dentro do guarda-roupa. Você tem noção, gente? A mãe protegendo, porque eu era a menorzinha da turma, né? Entrei dentro do guarda-roupa assustada, aí molhou o colchão, molhou as coisas, molhou tudo, estourou a porta da cozinha, a casa encheu de água. Nós ficamos tudo assustado, ninguém dormiu mais aquela noite. Aí começou o outro dia, aí fomos organizar, arrumar e reconstruir novamente. Mas tivemos vitória, graças a Deus. Viemos para São Paulo, né, mãe? Depois viemos para São Paulo, a Rosângela tinha apenas 2 anos. Tá vendo? Fiquei pouquinho no Paraná, tá? Então, eu comecei ali no Pé Vermelho, mas aí eu já vim para São Paulo, né, mãe? Leite quente, né? Leite quente. Aí viemos para São Paulo e aqui começamos a trabalhar. O pai dela trabalhava numa metalúrgica e eu também trabalhava. Os meninos tudo trabalhavam e fomos lutar e trabalhando. E eu ali orientando e organizando. A gente não gastava nada com coisas assim que não era necessário, e segurando, tinha a cadernetinha, nós marcava tudo na cadernetinha, o quanto ganhava, o tanto que podia gastar e o que poderia fazer. Aí então todos cresceram já sabendo esse jeitinho de economizar, de saber que o dinheiro não era para ganhar e estourar como balão, né? Porque o balão, você pega ele,
faz aquele balão lindo, depois você pega, taca fogo, queima tudo e vai embora. Mesma coisa Não assim, pode. é a pessoa que pega o seu dinheiro e não sabe como segurar. Mas aí então, eu e o pai dela também, nós dois conversávamos muito, orientávamos os nossos filhos. E hoje, a Rosângela é uma empresária, uma pessoa super inteligente, os irmãos também estão todos bens. Que bom, né, mãe? Você vê, gente, tinha a caderneta que fazia as anotações. Hoje a gente fala em coach, em parte financeira, estratégia, mas olha, lá atrás já tinha uma pessoa que já tinha essa visão, quanto era importante você administrar as suas finanças para que você pudesse conseguir conquistar as coisas de uma forma segura, né? Nada de ficar gastando dinheiro sem necessidade. Então eu vejo mesmo que a gente teve uma infância bem controlada mesmo financeiramente, porque a minha mãe, ela tinha um foco, né, mãe? Você tinha um foco que você sabia onde você queria chegar, não era? Realmente. O meu maior sonho era eu conseguir ter a minha casa própria e estudar meus filhos. Eu queria que meus filhos não trabalhassem como eu trabalhei. Criada no interior, não pude estudar muito, trabalhei até de doméstica, trabalhei fazendo cafezinho no banco, trabalhei na telefônica, chegava em casa, fazia tudo de noite, fazia comida, limpava a casa, arrumava tudo direitinho. A Rosângela era mais novinha, levava a Rosângela para a escolinha e muitas vezes eu saía trabalhar, eu chorava de ouvir os gritos da Rosângela falando, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Aquilo me doía profundamente, mas eu sabia que eu precisava trabalhar. Então não foi fácil, foi difícil, mas nós nunca desistimos, nunca deixamos ser vencido pelos problemas. A gente sempre lutou e sempre batalhou. Que maravilha! E a Letícia até escuta essas histórias aí, porque a gente sempre compartilha, né, Lê? Olha como é importante, né, você ter o foco. E a gente tinha problema sim, como todo mundo tem problema, né? Mas olha a resiliência, né? Não desistia jamais, porque ela tinha o objetivo de ter as casas que ela precisava, de fazer com que nós conseguíssemos estudar e buscar um resultado positivo. E aí a gente trabalhava mesmo, ela trabalhava bastante, meu pai trabalhava de domingo a domingo, e o meu pai conseguia. Devido a esse controle, quando a gente falando aí em finanças, né, o controle da caderneta, né, foi aonde ele conseguiu. Porque assim, às vezes eu paro para pensar, quando o pessoal fala em tanta dificuldade, para e pensa. Uma pessoa que trabalhava numa metalúrgica ganhando um salário mínimo, conseguiu comprar 2 casas, conseguiu sustentar uma família em 2 pessoas. Por quê? Porque eles tinham foco. E quando a gente fala em foco, faz toda a diferença, né, Letícia? E eu falo isso pra Letícia, viu, gente? Filha, qual é o seu foco, qual é o seu principal objetivo, né? Sim. De fato, assim, né? Eu falo que a minha avó cavou o poço, a minha mãe pegou a água e eu tô só bebendo essa água aí. E é isso aí, né? Então, realmente, eu já nasci assim, né? Sendo muito abençoada. De fato, pude aprender aí com a minha mãe essa questão mesmo das finanças e tudo mais. Realmente, né, tive essa oportunidade de já vir aí melhor, fazer meus estudos, fazer intercâmbio e tudo isso sendo, obviamente, o dinheiro aí controlado, né? Porque a gente sempre foi trabalhando dessa forma. E hoje, graças a Deus, aí com a minha empresa, com os meus negócios, eu, antes aí dos meus 30 anos, tenho a minha independência financeira, graças a Deus. E isso é muito importante. Por quê? Ô mãe, quando a gente fala, né, igual a Letícia falando, antes dos meus 30 anos, porque a Letícia, gente, ela foi extremamente treinada, tá? Pra ser uma sucessora, ela foi extremamente... O pessoal fala assim que eu era uma mãe que pegava muito no pé. Eu já comentei aí, falei que a Letícia era terrível na escola, bagunceira. E quando ela falou do desafio, que ela ia ser psicóloga, eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Ela vai ter que estudar demais, ela vai ter que ler muito livro, como que vai ser? Mas ela me surpreendeu muito, aprendeu, era uma das melhores alunas na psicologia e hoje é uma profissional. E a minha mãe, eu comecei a trabalhar aí também. Com quantos anos, mãe, que eu comecei a trabalhar? Como que foi essa jornada aí que você confiou? Porque, só para fazer uma introdução, eu sempre, gente, quis trabalhar em uma empresa, assim, eu sempre falo isso nos meus comentários, ter uma cadeira bonita,
bem grande, assim, pra você ficar lá, né, toda como uma executiva, né? Eu sempre sonhei, desde pequenininha, eu não brincava de boneca, eu brincava de escritório, porque eu queria ser uma executiva, eu olhava e achava muito bonito. E a minha mãe acreditou nisso tudo aí e comecei com quantos anos, mãe? Conta aí. A Rosângela começou a trabalhar com 12 anos. Socorro! Eu tenho um sobrinho que ele tinha um escritório de contabilidade, falou: tia, se a senhora me der uma oportunidade de levar a Rosângela para o escritório, eu vou fazer da Rosângela uma grande contadora. Você quer ir, filha? Quero. O pai concordou e a Rosângela começou a trabalhar nesse escritório com 12 anos. E uma vez ele chamou a atenção dela em alguma coisinha lá que ela não fez muito bem e ela chorou. E eu fiquei assim um pouco nervosa, falei, não, porque né, se ele ficar dando muita bronca, ela é muito novinha, né? Eu vou tirar ela. Não, mãe, eu não vou sair, eu quero ficar. Continuou ali trabalhando no escritório. Depois, com 16 anos, nós fizemos a emancipação dela, porque ela já trabalhava, precisava fazer alguns trabalhos que precisava da emancipação. A Rosângela, com 16 anos, ela já era líder de setor de... Como chama, Departamento pessoal. Gente, eu tinha que fazer homologações, por isso que eu precisava ser emancipada. Sim, com 16 anos, e daí para cá ninguém segurou mais. Sempre trabalhando, de repente a Rosângela recebeu uma proposta para comprar o escritório onde ela trabalhava, e aí a sócia, a mulher, deu uma oportunidade para ela, e ela topou. De pagar à vista. Desafio, né? E aí os dois irmãos ajudaram e juntamos tudo, comprou escritório, e daí a Rosângela só expandiu. Graças a Deus. É muito divertido aí quando ela fala esse comprou o escritório, porque quando veio essa oportunidade para eu me tornar sócia do escritório foi bem desafiador, né, mãe? Porque a pessoa chegou para mim e falou: olha, eu vou vender a minha parte, você tem 5 dias para pagar. E aí foi um desafio muito grande. E a nossa família, por ser uma família que se apoia, que estamos sempre juntos, falamos, vamos aí para esse desafio, estou com você, e eu sou grata mesmo à minha família de ter contribuído dessa forma, e eu consegui adquirir a minha empresa que eu tenho hoje, o Costa Menezes, e foi muito, muito interessante, né, você se tornar empresária, porque sempre foi o trabalho, e a minha mãe nunca deixou a gente desistir. Então, até mesmo quando a bronca, né, que eu fiquei muito triste, eu falo que serviu para mim para a vida inteira. Gente, eu fiz cursos de datilografia, né, mãe? Sim. Auxiliar de escritório de datilografia, que a Letícia, como já disse, né, ela nem sabe aí o que é uma máquina de datilografar, né, gente? O desafio que era muito grande. Hoje é ali, ó, no computador, no tablet, no celular, muito mais fácil, né, mãe? Mas eu fiz uma carta, gente, eu fiz uma declaração nessa máquina de datilografar. E eu simplesmente fiz o parágrafo errado, porque você tinha que pôr 2 dedinhos. Era aquela de uma forma que ficasse bonitinho. Quando eu apresentei pro contador essa carta, ele pegou a carta, gente, amassou toda a carta e falou: isso daqui tá uma merda, tá péssimo. Pensa uma pessoa que tá começando uma jornada de trabalho, chega uma outra pessoa e fala isso. Pra mim, eu sou psicanalista hoje. Foi um grande desafio, porque tudo que eu fui fazer da melhor forma possível. Foi para mim, ele foi um gatilho. Naquele momento foi bem difícil aquilo que eu recebi, mas foi um gatilho para que eu fizesse as coisas da melhor forma possível. E é assim que eu trabalho, e é assim que eu ensinei para a Letícia, e foi assim que eu aprendi lá atrás com a minha mãe, com o trabalho dela, com o trabalho do meu pai, de falar que tudo que você fizer, faça como se fosse para você, e nunca ofereça para o outro aquilo que você não queria para você. Então acho que isso é algo que faz toda a diferença aí, né? Sim. Eu sempre falei para ela, tudo que é bem começado é bem terminado. E a minha mãe sempre falava para nós assim, quando a gente era mocinha nova, meus filhos, vocês trabalham, faça com os dentes para comer com a gengiva. Isso significa que enquanto a gente é jovem, a gente aguenta trabalhar. Tem força, é físico, mas depois que a velhice chega, a gente já tem que ter alguma coisa para viver.
Então ela dizia, faça enquanto é novo com os dentes, para comer depois de velho com a gengiva. Nós fomos criados assim, aprendendo a trabalhar e conseguir as coisas, porque quando a idade chegar, nós já temos salário suficiente para nós sobreviver. Foi o que aconteceu comigo. Hoje, graças a Deus, eu não dependo dos meus filhos. Eu, graças a Deus, tenho minha casa, tenho meu salário. Por quê? Porque eu trabalhei quando eu era nova e fiz conforme a minha mãe me ensinou. E assim eu ensinei minhas filhas e também ensino minhas netas. Isso aí. Tá aí a Letícia. Eu comecei a trabalhar com 12, a Letícia começou com 14. Conta aí, filha, como que foi o desafio de você aí vir com a mamãe? Porque assim, gente, são 3 gerações. Então assim, pensa que não foi fácil pra mim como mãe. Eu me tornei mãe muito nova, porque eu comecei tudo muito precoce mesmo, né, mãe? Então eu comecei a trabalhar com 12, casei com 20, tive a Letícia com 21 anos e foi desafiador, porque com 21 anos eu era mãe, eu tinha o desafio do trabalho e a Letícia já entrou dentro de uma família, né, que já tinha sempre o trabalho aí como prioridade e ela sempre viu isso, só que ela sempre teve a visão de que trabalhar é bom, trabalhar faz bem. Eu nunca levei para dentro de casa o peso do trabalho e sim a importância do trabalho. Então, Lê, eu queria até que você compartilhasse, porque você começou a trabalhar cedo também e com 20 e poucos anos você já era uma empresária também de sucesso, que eu tenho certeza que a gente sabe que deu certo, né? Exato. Assim, eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, mas a minha mãe já queria que eu começasse com 12. Claro, porque eu Entendeu? quero repetir, né? Lembra? A repetição. Pois é. Aí era bem desafiador, assim, porque adolescente quer voltar da escola e quer dormir. Aí minha mãe falava, você tá aí dormindo, você tá perdendo tempo, você já tem que começar a trabalhar, já fazer as coisas e tudo mais. E aí eu consegui ali segurar um pouquinho, mas quando cheguei no ensino médio já não dava mais para segurar. Então, de manhã eu ia para a escola, à tarde eu ia para o escritório. Comecei a trabalhar no departamento fiscal, né, com a minha chefe aí que eu tive, a Mariana, que me ensinou muita coisa. E ali eu já comecei a criar essa responsabilidade, porque, como vocês sabem aí, quem for da área contábil, a gente, no departamento fiscal, tem prazo para cumprir. Então, eu fechava ali as empresas de Simples Nacional e tudo mais. E eu tinha assim, uma quantidade de umas 30 empresas ali para fazer, e a Mari me orientando, e eu sabia que se eu não entregasse, ia ter o prazo. Mas eu sempre pensava nessa entrega mesmo para o cliente, naquilo também que poderia gerar. Então, eu sempre fui muito comprometida, porque eu sabia que ali o trabalho realmente não era brincadeira, não era diversão, e que o trabalho nos proporciona realmente o que a gente deseja, assim, em relação à nossa vida, em relação às nossas conquistas, né? Então, como minha avó falou, o trabalho dela proporcionou dela construir a casa dela construir aí as coisas. Minha mãe também, né, com o trabalho, desde nova, conseguiu aí conquistar as coisas, fazer, e eu também aprendi isso. Então, já na faculdade, com 20 anos aproximadamente, assim que eu voltei do intercâmbio para Portugal, eu comecei já intraempreender dentro do nosso escritório, fazendo aí os processos de recrutamento e seleção. E no ano seguinte, a minha mãe começou a me indicar aí para clientes e tudo mais, para amigos, né, da contabilidade. E hoje a gente tem mais de 300 clientes, né, atendendo aí na área contábil, fazendo, enfim, diversos serviços, não só de recrutamento e seleção, como treinamento, desenvolvimento. E aí, trabalhei na contabilidade, fiz psicologia e minha mãe, recentemente aí, se tornou psicanalista, né? Muito legal, porque a gente viu que entender de pessoas faz toda a diferença. Porque assim, né, gente? A gente como mãe, a gente sempre sonha, né, mãe? É verdade. A gente sempre tem um plano ali. A partir do momento eu falo que vou compartilhar um pouquinho, né, da minha gravidez, da minha gestação. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida da Letícia, foi algo que eu falei assim, Deus, se Deus tá me dando a oportunidade hoje de ser mãe, eu quero fazer o melhor, entregar o melhor para esse filho, para essa filha que vai chegar. E eu falei, e essa minha filha, ela vai dar certo, esse meu filho vai dar certo. E eu sempre batalhei, trabalhei para que isso pudesse acontecer. Então, com muitas dificuldades, porque a Letícia, gente, ela participou desde pequenininha. Ali teve uma situação assim que é curiosidades, né, da nossa vida íntima, né, que a gente está compartilhando aqui, porque a nossa história vale ouro, como a de você, que está aí assistindo também, vale ouro.
A Lelê, pequenininha ali, e eu com máquina de datilografando olerite. E essa criança, gente, ela chorava. Pensa num bebê chorão, foi a Letícia. Um bebê que chorava, falava, meu Deus, mas o que acontece que essa criança chora tanto? Aí cheguei lá no Kleber, o pediatra dela, eu falei assim, Kleber, a Lelê chora demais. Ele falou assim, mas o que acontece? Como que é a rotina? Ele falou, deixa eu entender um pouco sua rotina. Que rotina, gente? Eu ficava com essa máquina datilografando na cabeça de um bebê. Como que esse bebê ia ter sossego e paz dentro de casa? Então, assim, eu acho que aquilo ficou, né? Que ela falava assim, meu Deus, o que vai ser disso, né? Mas assim, era o trabalho. Eu trabalhava em 2 empregos, eu trabalhava no escritório, eu fazia contabilidade na minha casa, eu já atendia, eu sempre focava em tentar proporcionar o melhor para aquela oportunidade que eu tive de ser mãe. Então, era desafiador. E aí, a Lelê chorava, era um bebê muito chorão, né? E aí, depois eu entendi o porquê que ela chorava tanto, porque a mãe extremamente sanguínea, né, gente? Vocês perceberam. Vivia num ambiente que eu trabalhava, chegava, continuava ali naquela rotina. Mas olha, a Letícia, ela é uma criança extraordinária. Ela sempre foi com todo mundo. Ela sempre se conectou. Muito comunicativa. Extremamente comunicativa. Não tinha problema. Ela podia ir na sua casa, conhecia as pessoas. Ela dormia, ela ficava. Eu acho que ela já entendia ali a importância, porque às vezes eu não estava tão presente com ela por conta do trabalho, mas eu não tinha problema com ela em ela poder ficar com alguém, ou ficar na casa da minha família, ou compartilhar. A gente tinha a babá que ficava em casa, que cuidava, mas ela sempre foi uma parceira. A Letícia é uma filha extremamente parceira. A gente assim se conecta muito, lógico, né? Que aí depois eles crescem, né? Fica adolescente, aí já começa a criticar, dar palpite nas nossas roupas, falar o que tá legal, o que não tá. Aquela coisa de mulher, né? Porque mulher, você já sabe, né? Ela não consegue ficar numa boa sem dar palpite ali na vida. Então, mãe e filha, vocês imaginam como é. Mas a gente tem, assim, um respeito muito grande, né, Lê? A Sim. minha admiração por ela é uma admiração, assim, que não tem explicação. É extraordinária. Da mesma forma que eu acredito que a minha mãe, né, mãe, tem aí Sim. essa admiração por mim. E a gente tá aí nessa jornada, né, de admiração. Como que era, mãe? Fala aí pra mim um pouquinho, alguma curiosidade minha, assim, lá da infância, igual eu comentei uma da Letícia, assim, que você lembra e que vem aí no insight. Então, a Rosângela, ela ficava muito triste, assim, que eu tinha que trabalhar fora e ela queria a mãe mais presente, mais com ela. Mas eu precisava trabalhar e quando eu ia na reunião na escola, a professora falava, a Letícia reclama. A Rosângela... Você viu, né, gente? Vocês viram isso, né? A Rosângela reclama e fala que gostaria que a mãe dela ficasse um pouco mais com ela. Mas a necessidade, precisava trabalhar, não tinha como ficar em casa. Então tinha que ser dividido. Mas sempre admirei muito a Rosângela sempre foi estudiosa, a Rosângela sempre foi uma filha excelente, nunca me deu trabalho, nunca me respondeu. A Rosângela... Já eu na escola dei um pouquinho de trabalho. Maravilhosa, que eu... Não é porque está na presença, mas é uma filha que eu sempre admirei muito em tudo. Admirei, confio e acredito. Eu me sinto segura. Mas sabe por quê, gente? Eu sempre obedeci, eu sempre ouvi muitos conselhos da minha mãe, eu sempre levei isso muito a sério e aprendi muito com isso. Porque a gente tem um ditado na nossa família que a gente sempre fala, né? Quem não escuta o quê, lê? Conselho, escuta coitado. Então... é assim, né? Olha, falei pra você fazer isso. E aí a pessoa vai lá e não faz. Aí... O que escuta depois? Ah, coitado, não conseguiu fazer isso. Ah, coitado, não conseguiu fazer aquilo. Ah, coitado. Então, gente, ao mesmo tempo que a gente, né, tem todos esses jargões e tudo mais, realmente isso foi criando uma certa resiliência. Hoje, inclusive, né, em terapia e tudo mais, e aqui todo mundo da nossa família, todo mundo faz terapia, se cuida, a gente percebe, e a minha psicóloga fala, nossa, eu percebo o quanto você é uma pessoa resiliente, porque... Foram muitas, né, adversidades,
aí a minha avó, com a minha mãe e tudo mais, e estudar e fazer as coisas. Eu sempre fui para o escritório, comecei assim, trabalhar oficialmente com 15 anos, mas eu sempre estava lá no escritório, acompanhando as coisas e tudo mais. E aí, quando chegou o momento de fazer a faculdade... Ixi, e aí? Foi um desafio, gente. Eu fui pra terapia, olha, foi um auê danado, porque o que eu imaginava? Só tenho a Letícia de filha. E aí começou. E agora? O que a Letícia vai fazer? Porque assim, gente, a Letícia... Ela na escola era só por Deus, viu? Eu tinha que ir na escola, ela não copiava a lição da lousa, era um auê na infância, olha... Até que a gente descobriu o quê? Aí até que a gente descobriu que ela tinha TDAH, de verdade. Eu também tenho, que descobri com 40 anos, convivi com isso a vida inteira, porque eu sempre fui aluna mediana. Tudo que eu consegui, a minha mãe fala que eu era estudiosa, gente, me custava lágrimas de sangue para que eu conseguisse passar de ano, para que eu conseguisse entender a matéria. A Letícia, a mesma coisa, depois a gente entendeu o porquê de tudo isso. E aí, vamos escolher a faculdade. Levei ela em várias faculdades, para ela conhecer, para ela saber, para ela ver o que ela ia escolher, e ela lá, bem quietinha, né? Vou nessa, vou naquela. Prestou contábeis, eu falei, graças a Deus, vai ser a contadora, minha herdeira, sucessora, a empresa vai ficar para ela, eu vou ficar numa boa. Tá bom, que nada, gente. Que nada. Chegou um dia, olha que importante isso, você ouvir o que o teu filho sonha. O sonho do teu filho, às vezes, não é o mesmo sonho que você, que o seu sonho. Mas é muito importante esse toque que eu vou dar para vocês. A Letícia chegou para mim, e ela chegou para mim chorando, tá? Ela chegou para mim chorando e falou assim, mãe, eu não vou fazer contábeis. Eu quero ser uma psicóloga. Aquilo foi como se ela sabia que isso ia doer em mim. Por isso que ela já veio chorando. Porque ela já sabia o que eu esperava dela como mãe. E com isso, eu fiquei, na hora, eu não fiquei meio assim. Falei, mas não sei o que vai ser. Acho que não vai dar certo. É melhor você tal. Lembra do conselho, coitado, aquelas coisas, tal. Olha o peso. Aí a gente fala assim, não, vamos avaliar. Pensar. Passou alguns dias, fui pra terapia, chorei, conversei com o pai da Letícia, e e como que vai ser? Tá bom. Eu decidi, um dia, chamei a Letícia e falei assim, filha, você vai estudar psicologia? Eu te abençoo, desejo toda sorte de bênçãos sobre a sua vida para aquilo que você está escolhendo. E eu tenho certeza que você vai ser um sucesso e essa profissão vai trazer grandes coisas para você, porque eu entendi que é o seu sonho e eu tô com você para aquilo que você sonhar. Então, a partir daquele dia... Lidar com as frustrações, né? É muito importante. A partir daquele dia, a Letícia, gente, se tornou aluna número 1 da faculdade. Cara, que emoção! Então, a fala de uma mãe para um filho faz toda a diferença. O apoio da base, né, mãe? A base... vem de casa. E eu tudo também, assim, ia recorrendo pra minha avó, né, vó? Não foi? Eu falando, e agora, vó, quero fazer psicologia. Porque imagina, se minha mãe já sonhava que eu fizesse contábeis, minha avó também queria, né, vó? Nossa, vai ser não é? Como que foi pra você também, né? Saber que eu ia fazer psicologia. Porque aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Ela... Olha pra lá. Montou... que foi? Montou o escritório, né? E tudo, tem uma filha única e depois quem vai tomar conta dessa empresa? Agora a filha não quer, né? Não quer trabalhar de contadora. A mãe está decepcionada e eu também fiquei decepcionada com a mãe, porque com dó de ver o esforço da minha filha e pensando, meu Deus, será que vai dar certo esse negócio de psicologia? Mas graças psicologia, a Deus... né? Muitas vezes o pessoal fala, não vai dar dinheiro, não é, vó? Não vai dar dinheiro, isso não vai dar certo, mas... Eu fiz dar certo. Eram pensamentos negativos que vinham em nossa mente e a gente queria que fosse tudo só do nosso jeito. Mas quando nós respeitamos o gosto dela, e ela se esforçou e hoje deu tudo certo. Hoje ela é uma grande empresária e nós admiramos muito por ela ser tão novinha e se dedicou tanto e hoje deu tudo certo. Foi incrível. A Letícia é uma profissional excelente e
hoje a psicologia, tanto é que eu estudei psicanálise, porque a gente entende que se você não entender de pessoas, você não entende de negócio. Então, Exato. Isso faz toda a diferença. É algo que nós temos aí embutido dentro de nós, dentro da nossa empresa, dentro do nosso time. A gente traz isso, a gente fala do trabalho, a gente fala da importância. Você, mãe, ouça os seus filhos, dê atenção, vê que caminho que ele está querendo buscar, mas seja sempre a base, seja sempre a pessoa que está ali, apoiando, respeitando, guardando os ensinamentos, porque a gente guarda ensinamento dentro da nossa família desde a época da minha avó, né? A gente tinha uma das coisas super importantes, minha avó falava, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então nós tínhamos isso como regra. Então a gente tinha regra dentro da nossa casa. Não era tudo do jeito que a gente queria, mas por quê? Porque era a base. Porque a gente precisa disso para a gente conseguir conquistar aquilo que a gente mais almeja. Né, Lelê? Sim, inclusive eu comecei a trabalhar aí com 14 anos. Com 16 anos, eu decidi que queria fazer um intercâmbio. E a minha mãe falou, olha, Lê, você vai precisar então juntar aí seu dinheiro e tudo mais para você levar para o intercâmbio. A gente vai te ajudar com uma parte, mas a gente já está pagando toda a viagem. E aí eu indo lá, trabalhando e tudo mais, e consegui, né, controlar o meu dinheiro na minha viagem lá nesse intercâmbio que eu fiz para Califórnia, né? Fiz as compras ali que dava para fazer, mas aproveitei a experiência, já, né, fiz essa viagem e a minha mãe realmente me apoiando depois, sempre em psicologia. Eu falei, mãe, quero fazer um intercâmbio na faculdade. E aí eu ganhei uma bolsa para representar a minha universidade na Universidade do Porto, em Portugal. Então eu tive esse privilégio, mas essa conquista mesmo, né? E sempre trabalhando e fazendo as coisas. E hoje, depois que eu voltei, vim com toda essa mentalidade mesmo em relação às pessoas, em relação aos processos, mas principalmente olhar para as pessoas. Porque se a gente não olha para as pessoas, a gente não consegue expandir a nossa empresa. Nenhuma empresa começa com 100 funcionários. Ela começa com 2, mas se você não fortalecer as pessoas que estão com você e ter essa mentalidade que eu fui trazendo para o nosso escritório, as coisas não vão fluir. É verdade. E esse intercâmbio foi algo até interessante. O controle. O pai da Lelê falava, olha, o dinheiro que você tem é esse, você vai morar lá na Califórnia, você vai fazer seu intercâmbio, você vai viver com o dinheiro que é seu, da forma que você quiser. E sem contar, né, que a Lelê, quando ela era pequena, ela também gravou comerciais de TV, a vovó levava, que dava super apoio, né, mãe? Sim. A minha mãe ficava se achando, né, porque a Letícia gravou com o Zezé de Camargo e Luciano um comercial e minha mãe lá, nossa, minha neta, porque desde pequenininha a gente teve aí um desafio muito legal, que ela participou de um concurso mirim, né, de criança mirim, que ganharia um prêmio de melhor criança aí, a mais bonita, tudo. Gente, estava eu, a minha mãe e ela no pau lá, a Letícia desfilando. A Letícia sempre foi muito ativa, muito comunicativa, falar, assim, não tinha problema nenhum. Quando chamou terceiro lugar, que não chamou o nome dela, a gente falou, não sei, o que será? E será que a Letícia chamou segundo? Nada. Quando chamou primeiro lugar, Letícia Costa, parecia que a minha mãe ia morrer daquele AMB. A garota, ela começou a gritar para todo mundo ouvir, é minha neta é a número 1 do estado de São Paulo, gente. Então, a gente tem muita história bonita, vivemos muitos momentos bons, momentos que fez a diferença na nossa vida. Sim. E a Letícia sempre foi o nosso orgulho. Eu tenho orgulho da minha mãe, como mãe, porque ela me ensinou os caminhos que eu precisava andar para que desse certo, e tá dando certo. E até hoje, ela é minha conselheira, ela me apoia, eu escuto, porque eu falo que ouvir a experiência de quem já passou, porque assim, gente, hoje a gente tem tudo um formato diferente. Só que assim, as coisas são as mesmas, né? Os objetivos, os propósitos, para você poder conseguir com respeito, dedicação, né? Caráter, você vai conseguir ir muito longe. E acima de tudo, ter um Deus, né? Que nós acreditamos, que a gente sabe que podemos fazer as coisas e ter fé, né?
Então, Lê, coloca aí as suas considerações, filha, aí dá pra gente, Sim. desse nosso bate-papo aí, que, a gente tem tanto assunto que a gente ficaria assim um dia inteiro para poder contar e falar aí das nossas histórias. Só que dentro da Letícia aí do comercial, tá, gente, igual que a gente tá conversando, você imagina eu com a Letícia, por ser uma pessoa extremamente espontânea, a gente fazendo um programa de TV ao vivo. Aí perguntam pra ela assim, ao vivo, Letícia, o que você tá gostando de estar aqui nesse programa ao vivo hoje e tal? Ela responde, eu não. Não. Por quê, Lê? Porque eu acordei muito cedo, cheguei aqui e tudo mais, e eu não queria, né? E, de fato, assim, acho que a família realmente é um dos pilares. A questão de ter aí, né, a vida também espiritual e tudo mais. Inclusive, a minha empresa, Zoe, eu tive um sonho que eu ia ter uma empresa que ia se chamar Zoe, ia ser uma empresa muito próspera. E aí eu fui pesquisar, nossa, mas Zoe, o que significa e tudo mais? E aí eu vi que era vivacidade, vida de Deus, e de fato, é isso que eu acredito de levar para as pessoas, de levar para as empresas, né, essa vivacidade, porque eu trabalho onde a gente passa maior parte do tempo. E eu aprendi isso desde pequena. Então, se a gente não tiver essa vivacidade, se a nossa equipe não estiver motivada e feliz, também não vai ter resultado, também não vai ter entrega. Então, estar desde sempre nesse ambiente de trabalho, mesmo que... É isso, eu tive que abrir mão, né, de algumas coisas, de não estar sempre à tarde na casa das minhas amigas e tudo mais, porque eu tinha essa obrigação de ir ali para o escritório, mas isso foi me fortalecendo e entendendo a importância do trabalho e da gente construir as coisas. Então, de fato, assim, né, muito, muito legal a gente olhar para a nossa história, ver onde a gente chegou e ainda temos muita coisa para fazer. Inclusive, com o empreendedorismo, tendo aí a minha mãe como minha principal mentora, sendo uma mulher negra, que conquistou aí muitas coisas, eu tenho muito orgulho disso. E como vocês viram, nossa história sempre foi focada ali para o trabalho, para os objetivos. Então, eu com a psicologia, eu com os meus estudos, análises e tudo mais, pude trazer muitas coisas, agregar muitas coisas, né, vó? Para nossa família. É verdade. Falando aí o quanto é importante a gente ter a representatividade e ser uma pessoa que gera oportunidades. Então, a minha mãe aí sempre foi uma pessoa que gera oportunidades para as outras pessoas e eu sempre tive ela como inspiração e, de fato, percebia o quanto eu poderia chegar em qualquer lugar que eu quisesse, porque ela conseguiu conquistar as coisas, a minha avó também conseguiu conquistar as coisas. Então, quanto é importante a gente compartilhar a nossa história e conseguir trazer isso também para a nossa equipe. Por isso que a nossa história ela vale ouro, e é dessa forma que as pessoas se conectam com a gente. Ai, gente, eu já tô aqui emocionada, porque eu fico emocionada mesmo, porque a gente escuta tantas histórias e é tão importante a gente ter essa base de família. Então, eu fico muito feliz de saber que deu certo. Mãe, mande um recado aí pra turma, fala um pouquinho, faz suas considerações final, manda um tchau, faz festa, porque aqui, ó, é você é a nossa base aqui, ó, você que manda no negócio todo, entendeu? E com trabalho, vó, qual foi o sonho que a gente conseguiu conquistar da sua vida? Como eu falei, minha avó trabalhou muito, minha mãe também, eu já também trabalho muito, viajei, conheço muitos lugares, né, diferentes continentes, mas olha que especial, a gente com empreendedorismo, a minha mãe como mentora, qual foi o sonho que a gente conseguiu aí realizar, vó? Sim, quando eu tinha 15 anos, eu morava no sítio e eu tinha muita vontade de conhecer a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E eu pensava assim, meu Deus, imagina eu aqui morando no sítio, uma mocinha nova, como? Acho que eu nunca vou conseguir conhecer a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E esse ano, no meu aniversário, as minhas duas filhas, Letícia e Rosângela, me fizeram essa surpresa. Me levaram para passar o aniversário na praia de Copacabana. Mas eu fiquei
tão feliz que fiquei até com vontade de morar no Rio de Janeiro. E fomos no Copacabana Palace. Sim. Dá jeito, gente. Vocês Muito estão gostoso. Comemoramos o meu aniversário lá no Copacabana Palace. Fomos também na praia De Ipanema. de Ipanema. E foi um momento muito Nossa, gostoso. eu tive uma felicidade tão grande que eu não canso. Acho que se eu pudesse, ficava lá morando. De tão bom que foi. Para mim seria uma coisa impossível, mas consegui realizar. Também tinha um sonho de conhecer a praia de Santos e a estrada de Santos, porque eu, mocinha, nos 15 anos, era muito fã do Roberto Carlos, quando ele cantava aquela música, né? Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Também temos cantora na família. Entra no meu carro e na estrada de Santos você vai me conhecer. Então eu tinha aquele sonho. De repente, quando mudei para cá, para São Paulo, a Rosângela me leva na praia de Santos, a Letícia. E eu amo a praia de Guarujá. Sempre que eu posso, eu estou na praia de Guarujá, curtindo e lembrando que era um sonho dos 15 anos. E graças a Deus, os meus sonhos foram realizados. Além disso, eu levei ela para ver o Roberto Carlos, né, gente? Obrigada, Rosângela. Obrigada, graças a Deus, graças obrigada, ao trabalho. Roseli, que você também foi junto me levar no show do Roberto Carlos, assistir ao vivo, que era um sonho. E graças a Deus, consegui realizar os 3 sonhos que eu tinha. E hoje sou uma mulher muito feliz com as minhas filhas, com as minhas netas e muito grata a Deus por tudo que elas são hoje. Parabéns, Rosângela. Parabéns, Letícia. Amo vocês. Ai, Obrigada. gente, eu tô aqui chorando mesmo, porque eu fico emocionada toda vez que eu falo da minha história, toda vez que eu ouço, a gente vê os desafios que a gente teve. E esse nosso podcast do Chama Que É Show, porque a minha história vale ouro, a sua vale ouro, e nós precisamos compartilhar. Você vai ser o nosso convidado de vir aqui contar a sua história, porque a gente precisa contar histórias verdadeiras e assim, de uma forma espontânea. E leve. Muito obrigada. Eu quero compartilhar em nossas redes sociais, né, Lê? Vamos Sim. compartilhar. Nós temos aí Rosângela Costa Menezes, nosso Instagram. Curte e se inscreva lá no nosso canal do podcast, né? Chama Que É Show, porque chama alegria, chama prosperidade, chama trabalho, chama... Olha, é muita coisa, muita de coisa. bom. Tudo de bom. E é sempre bom a gente poder compartilhar esses momentos tão especial que traz assim, essa emoção tão grande, porque ser mãe é o melhor presente que uma mulher pode ter. Para mim, é o que eu tenho de melhor. E eu falo, se nós demos certo, os pais agradecem sempre e falam, meu filho deu certo. E a Letícia deu certo, eu deu certo. E a Rosângela deu certo. E é muito bom. Então, Chama Que É Show. É isso, gente. Muito obrigada. Siga aí as nossas redes sociais e vocês vão ver quantos sonhos a gente ainda vai conseguir conquistar com o nosso trabalho. E quem sabe, hein, vó, ter uma casa aí no Guarujá. Nossa, e aí, nós vamos passar um fechou. final de semana. Porque no final o trabalho é isso, né, mãe? O trabalho te proporciona tudo aquilo que você sonha. E com o trabalho você consegue muito mais além. E faça de forma como se fosse pra você. É isso. Beijo. Beijo, Chama Que É tchau. Show. Valeu.